Amém, meus irmãos? Eu estava meditando sobre a palavra. Eita, esse aqui tá. Eu vou pegar o outro mesmo. Pronto. Esse aqui já está domado, o outro está muito zangado, está muito alto. Gente, eu estava meditando sobre a palavra do Senhor esses dias para trás, e o Senhor me fez trazer ao coração um pequeno trecho, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 14 ao 21. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 ao 21. Amém? Ou quase. Vamos ver o pessoal que está rápido. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. A Bíblia diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Senhor Jesus, agradecemos pela tua palavra, Pai. Agradecemos porque o Senhor, meu Deus, se fez a palavra viva. O Senhor se fez em carne e habitou entre nós, não somente para morrer naquela cruz por nós, mas para nos ensinar a maneira correta de viver. Deus, agradecemos pela tua presença aqui neste lugar. Declaramos, meu Deus, o teu senhorio, o teu controle sobre todas as situações, ó Pai, e declaramos a ti, Espírito Santo, liberdade, para que possas atuar em nossos corações conforme o teu querer, conforme a tua vontade, porque reconhecemos desde já que os nossos caminhos são menores que os teus caminhos, que os nossos planos são menores que os teus planos, e a nossa visão é mais limitada que a tua, e portanto que a tua visão, os teus planos e os teus caminhos entrem em nossos corações nessa noite, Pai, e produzam tudo aquilo que o Senhor quer. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então eu queria compartilhar um pouquinho dessa palavra com vocês e dar um pouquinho de contexto. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, ele começa com a tentação de Jesus no deserto. E diz que o Espírito levou Jesus para o deserto para ser tentado. E levado pelo mesmo Espírito, ele iniciou seu ministério, o poder do Espírito. E eu venho aqui falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Não somente a figura, mas a pessoa. Ele é uma pessoa com a qual devemos aprender a nos relacionar e conhecê-lo melhor. E esta pessoa, chamada Espírito Santo, foi a mesma pessoa que conduziu todo o processo de Jesus enquanto ser humano. Por quê? Jesus viveu nessa terra como um homem. E como homem, ele se permitiu vivenciar essa experiência como respaldo, não para a sua justificação, mas como um modelo para aquilo que precisávamos aprender. Então Jesus não foi tentado para que ele fosse aprovado. Jesus se permitiu ser tentado no deserto para mostrar que não precisa ser Deus para vencer as tentações, mas que se você for um ser humano aliançado com Deus, um ser humano totalmente dependente de Deus, você conseguirá atingir aqueles resultados que Jesus atingiu. Então Jesus, ele poderia simplesmente ter vindo, morrido na cruz, cumprido o seu chamado e voltado para o céu. Não, ele decidiu viver 33 anos, porque ele tinha algo em sua vida para nos ensinar. E esse Espírito que o conduziu a fazer todas essas coisas é o Espírito Santo de Deus. E podemos aprender uma primeira lição: só pode ser ungido pelo Espírito Santo aquele que se permite vivenciar uma experiência pessoal
de ser aprovado por Deus. Muitas vezes nós achamos que as lutas vêm para nos derrubar, muitas vezes vivenciamos dificuldades que achamos que vêm para nos fazer cair, mas diversas vezes Deus utiliza das dificuldades ao nosso redor para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Não que Ele tenha prazer em nos colocar em provações, mas Ele quer despertar em nós habilidades que só surgem quando somos levados a experimentar coisas através dele. Deus criou Adão, colocou ele no jardim, mas Deus disse que colocou ele no jardim para o cuidar e o lavrar. Por quê? Deus não precisava do serviço de Adão, mas queria fazer de Adão participante da obra dele para que Adão o compreendesse melhor. Da mesma forma, Jesus, tipificado pela forma humana que assumiu, ele nos ensinou que para começar algo de excelência em nossas vidas, começa com o momento de ser provado pelo Espírito Santo. E o poder desse Espírito que começou essa prova, que nos fortalece, nos amadurece, se encaminhará conosco. Porque o texto que nós começamos a ler aqui, diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Mas temos dificuldade de lidar com o Espírito Santo como uma pessoa. A gente entende que a maior parte da população, da nossa sociedade, se eu falar sobre Deus, que existe um Deus, um Criador, é um conceito muito fácil das pessoas entenderem. Inclusive pessoas de religiões distintas chamam de nomes distintos, uns chamam de Alá, uns chamam de Tupã, uns chamam do que quiser. Existe um conceito facilmente entendido que existe um Deus. Se eu falar de Jesus, é um conceito razoavelmente aceito também. Uns aceitam o Senhor Jesus como Salvador e Redentor da humanidade, como nós, mas outros falam ele foi um bom profeta, outros falam que ele foi um bom ensinador, outros falam que ele tinha boas histórias. Mas a pessoa de Jesus não é difícil de ser entendida, embora muitas pessoas distorçam a imagem de que realmente ele é. Mas quando eu falo que o Espírito Santo é uma pessoa, é algo que para nós é difícil crer, como seres humanos, usando somente o nosso raciocínio, porque ele se manifesta, embora seja uma pessoa existente, ele se manifesta de forma muitas vezes invisível para a nossa compreensão. E o fato da limitação da nossa visão é algo que é muito perturbador para nós. Às vezes a gente anda em casa, vai descer para pegar alguma coisa na cozinha, por mais que você conheça o caminho, se não tiver uma luz acesa, você fica ali tateando. A gente é difícil a gente acreditar em coisas que a gente não consiga ver. E essa inclinação sobre quem de conhecer melhor, vivenciar melhor o Espírito Santo, é algo que foi chave para que aquilo que Jesus, enquanto ser humano, fizesse, tivesse vida. O Espírito Santo, ele traz vida para tudo aquilo que fazemos. Se eu pegar esse texto aqui e começar a interpretar esse texto, se eu começar a ler, a fazer a dialética em cima desse texto aqui, verificar os argumentos, verificar as conclusões, verificar a hermenêutica, quer dizer, um argumento daqui contradiz outro, sim e não é suficiente para mim. Porque aquilo que Deus tem para mim, Ele quer que Ele se revele para mim. Por isso que a Bíblia é o livro sobre todo livro. Eu tenho o hábito da leitura, eu leio muito, várias coisas, mas toda vez que eu leio a Bíblia novamente, eu passo sobre a mesma passagem que eu já li, Deus me fala algo novo, um aprendizado novo, sobre o mesmo texto que eu acabei de ler. E isso é maravilhoso. Nenhum outro livro eu consigo ler e ter conclusão diferente. Tá, o Romeu e Julieta, o Romeu fez isso, o veneno morreu, acabou. A história está escrita como ela é. Basta somente interpretar aquilo que já está escrito, mas a Bíblia não. Sempre que Deus tem um assunto, Ele fala sobre o seu casamento, o mesmo texto fala sobre o seu trabalho, o mesmo texto fala sobre a dificuldade entre irmão e irmã, o mesmo texto fala tanta coisa rica e traz tanto significado. Por quê? Porque a Bíblia é um livro vivo, não vivo simplesmente no texto que está escrito, mas na aplicação que Deus traz para nós em cada situação. É maravilhoso podermos perceber quão rica é essa palavra. E Jesus nos ensina algumas coisas aqui que são verdades incômodas. O versículo 16 diz que ele foi a Nazaré, onde foi criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus tinha o costume de congregar. Jesus tinha o costume de estar no lugar onde se falava da palavra de Deus. E quão difícil tem sido para os cristãos hoje efetivamente congregar.
Quantas vezes a nossa rotina, ou o nosso desânimo, ou a forma como não organizamos bem as nossas agendas, nos impedem de ter esses momentos de comunhão com Deus na nossa semana. E se não priorizamos aquilo que é verdadeiramente importante, se não priorizamos aquilo que é realmente vital para o nosso crescimento espiritual, todas as outras áreas, elas tendem a desandar. Porque quando o meu espírito está fortalecido, quando o meu espírito está orientado, alinhado com o Espírito de Deus, ele põe ordem nas demais coisas. Ele põe ordem no meu pensamento, ele põe ordem nos meus sentimentos, ele põe ordem no meu corpo, ele me motiva até a cuidar mais do meu corpo. Mas se eu estou com o meu espírito desordenado, a minha mente fica confusa, os meus sentimentos ficam misturados e eu desligo até do cuidado com o meu corpo. Então eu tenho que aprender a priorizar esses momentos. E Jesus, ele sabia fazer isso. Ele fez como era o seu costume. E ao fazer isso, no poder do Espírito Santo, Jesus fez algo como era o seu costume. Sabe o que esse texto nos fala aqui? Que eu não preciso ter bons costumes e ter poder do Espírito Santo, são coisas que podem conviver. Eu posso conviver no Espírito Santo e respeitar costumes. E crer nos costumes não pode invalidar o poder do Espírito Santo. Então eu tenho que aprender a conviver com essas duas coisas. Jesus, ele tinha o procedimento dele de participar da reunião com os judeus. Jesus não veio para revolucionar a religião judaica, nem para fundar o cristianismo. Jesus não fundou o cristianismo. Jesus, ele veio para os seus e para mostrar na própria Bíblia que eles conheciam, que ele era o Messias esperado. Então nós vemos que a modernidade de hoje, mas eu vou lá e acompanho no YouTube, vou lá e acompanho no Facebook, inclusive tem até outras igrejas. É legal assistir uma ministração no Facebook, no YouTube, nós publicamos as nossas também, mas não pode ser suficiente. Isto não é congregar, isto não é estar no lugar onde Deus está. Por quê? O lugar onde Deus está não é somente aquela pregação que foi falada, mas eu dou um abraço ao meu irmão me dá um abraço, a gente ora uns pelos outros, a gente está participando da vigília na sexta-feira, lá na casa do pastor Pedro, e inclusive eu te convido, é complicado convidar para a casa dos outros, né? Mas quem puder participar conosco das nossas vigílias, tem sido uma bênção para a minha vida. Eu saio de lá edificado, eu saio de lá renovado, porque lá é um lugar onde eu oro pelo meu irmão ora por mim. E nós percebemos que o grande poder, o grande mistério do sucesso da igreja é sabermos que somos todos imperfeitos sozinhos, somos todos incompletos sozinhos, mas quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando estamos juntos, nós nos motivamos e seguimos em frente. Amém? E eu queria dar um pouco do contexto histórico dessa passagem. Essa passagem é de uma riqueza histórica muito grande. Eu comecei a estudar formalmente em seminário, num seminário judaico messiânico, ou seja, judeus que acreditam em Jesus, e eles nos explicaram um pouco disso lá. Jesus, ele chegou na sinagoga, e aí ele foi dado o direito de ler. Não simplesmente chega um cara lá, abre a porta, chuta o balde, me dá esse negócio aqui que eu vou ler. Não. Aquele momento chamado aliá, em que a pessoa é elevada. Quem que tem direito a fazer a aliá, de ser o olê, ou seja, a pessoa que vai ler aquela palavra no dia? O próprio rabino, ou o pastor, vamos falar, daquela congregação, um pastor visitante, um noivo no sábado antecedente ao seu casamento, ou um dos mestres da lei, ou seja, pessoas que têm conhecimento e respaldo para estar naquele lugar, para fazer aquele momento. Então Jesus não era um qualquer que estava pregando ali. Jesus, ele tinha respaldo, credibilidade para falar sobre a palavra de Deus. E ele, ao abrir aquele texto, ele não abriu um texto aleatório. A Bíblia é dividida em porções semanais, em que no ano novo judaico, lá no Rosh Hashanah, tem a primeira porção, e você lê um pedacinho de cada semana. Na hora que fecha o ano, eles fecham a Bíblia. Eles têm um pedacinho que eles leem de Gênesis a Deuteronômio, que eles chamam de Paraxá, e essa Paraxá, ela se amarra num pedaço de Josué a Malaquias, e é chamado de Haftará, que é a parte dos profetas, dos livros de sabedoria. Então Jesus não pegou de grila, roleta russa, né? Deixa eu ver aqui, tá, não. Ele chamou o ajudante, que pegou o livro de Isaías, que era o que tinha que ser lido naquela hora. Sabe o que eu achei bonito nesse texto? A palavra certa vem
na hora certa. A resposta certa de Deus vem no tempo certo. E mais do que isso, toda a Bíblia fala sobre Jesus. Qualquer passagem que Jesus abrisse ali, ele podia falar, isso aqui está se cumprindo agora, porque ele é o verbo. Você lê no Evangelho de João, capítulo 1, diz que o verbo, ou seja, a palavra estava entre nós, ou seja, Jesus é aquele que traz o sentido completo de todo e qualquer texto que ele pudesse pegar e abrir. Então aquele texto não foi aberto por acaso ou porque Jesus o quis, mas chegou a hora daquele texto. Existem horas que vão chegar palavras específicas na sua vida, em momentos específicos, e você tem que aprender a tirar o melhor daquilo que você está escutando hoje. Porque as pessoas estavam naquela hora, foram privilegiadas de ter o próprio Jesus falando sobre o cumprimento de uma das grandes promessas, que era a vinda dele. E ele disse que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele tinha credibilidade para fazer isso. Mas vemos que o Espírito de Deus só está sobre quando o Espírito de Deus está primeiramente dentro. E eu queria fazer um paralelo do que é isso. O Espírito dentro, ele vem quando eu reconheço quem é Jesus, reconheço a minha posição de ser a pessoa limitada na minha própria capacidade de me tornar uma pessoa 100% justa, e eu me aliancio com ele, e recebo ele como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito entra no meu coração como respaldo da obediência. João 14, 23 diz, Jesus respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. 2 Coríntios capítulo 1, 21 fala assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantido que está por vir. O Espírito dentro me ensina a orar como convém e intercede por nós, pois da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo me relembra a minha condição de filho, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Isso está lá em Romanos 8,15. Isso todas são as funções do Espírito dentro de mim. Mas aqui não está falando que o Espírito do Senhor está dentro de mim. Aqui está falando que o Espírito do Senhor está sobre mim. Vocês percebam que tudo que eu falei aqui sobre o Espírito dentro é para o meu benefício. O Espírito dentro de mim me afirma que eu sou filho de Deus, o Espírito dentro de mim afirma que eu posso orar, o Espírito dentro de mim me capacita a entender quem é Deus, o Espírito dentro de mim me garante a promessa. Mas repararam que é tudo para mim? Então aquele que se aliancia com Deus tem um Espírito dentro. Mas aqui está dizendo que o Espírito do Senhor o ungiu. O que é ungir? Ungir é quando eu capacito e autorizo alguém para fazer alguma coisa em meu nome. Eu estou oficialmente delegando a essa pessoa a autoridade e conferindo a ela a capacidade para fazer aquilo que eu estou determinando. Jesus Cristo não é sobrenome não, ele não é filho do José Cristo com a Maria Cristo não. Jesus o Cristo é Jesus o Messias, significa o ungido. Christos em grego significa ungido, Cristo, a cabeça, ou seja, põe a unção, põe a mão na cabeça e autoriza, vá lá e faz em meu nome. Eu sou um consultor, eu trabalho, quando eu vou na empresa, quem que é você? Alan. Alan de quê? Cajueiro. Para começar aqui, eu não sou Alan Cajueiro, eu sou Alan, C-A-J-U-E-I-R-O, ninguém consegue falar meu sobrenome. De onde? Sou da EIP Canada. A porta abre, eu entro. Só Alan Cajueiro, só isso não dá. Eu estou aqui em nome da EIP Canada. O que me dá garantia de poder entrar naquela empresa, de falar que vocês estão com problema, que tem isso, aquilo, não é a minha capacidade, mas o respaldo da empresa que me mandou. Meu cartão está escrito EIP Canada. Isso é ser ungido. Ou seja, Deus, ao fazer algo através das nossas vidas,
Ele está nos encaminhando, nos comissionando, nos capacitando e dando autoridade para falar ou fazer algo em nome dele. Então você percebe que a unção, ela existe uma unção para um propósito específico. Repara que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. Percebe aqui? Quando ele te unge para algo fora de você. Primeiro ele produziu algo dentro de você, e através disso ele vai fazer algo através de você. Ele vai pegar você com aquilo que ele já te capacitou internamente. Eu sei que Deus é Pai, sei que eu estou conectado com Deus, sei. Agora você vai fazer isso, eu reproduzir em outras pessoas aquilo que eu comecei na sua vida. Em Atos 13:2, Deus fala com a igreja: apartai para mim, ou seja, separem para mim a Saulo e a Barnabé, para uma obra que eu os tenho chamado. Toda vez que Deus separa, unge para uma obra. E eu acho que o microfone está morrendo. Vou pegar um outro aqui. Você abre o... Faz o seguinte, abaixa só o 1 aqui para mim um pouquinho. Pronto. Abaixa esse aqui. O VOC 1, tá? Beleza, só mais um pouquinho. Pode abaixar. E então ele separa para o chamado de Deus. Nessa hora, ele não é algo que te coloca numa posição superior a alguém. Os chamados em Deus, eles são chamados que te fazem para servir a alguém. A gente assistiu um filme ontem, chamado Ressurreição de Gavin, sobre um ator que tinha que cumprir um serviço comunitário para não ser preso, e tacaram ele para cumprir 200 horas de serviço voluntário numa igreja. Cargas d'água lá, o caboclo apareceu no teatro da igreja e já encalhou com o papel de Jesus Cristo. Vejam, depois você vai entender o contexto. Mas o cara que fala assim, não, agora sim, na hora que Jesus ressuscitar, você joga uma luz, uma fumaça, um fogo, na hora que eu fizer um milagre, você faz... Ela falou, meu filho, você não está entendendo quem era Jesus. Ele fazia o que fazia, mas ele não buscava para si nenhum tipo de glória. E essa experiência desse ator, ao longo de toda essa participação na encenação, o fez compreender um pouco mais sobre o papel de Jesus. E aquele que é chamado por Deus para fazer algo de Deus, tem que compreender que você não é colocado para ser melhor que alguém, mas Deus viu em você capacidade de servir a Ele, investindo em alguém, amando alguém, visitando alguém. E eu achei bacana que na hora que esse cara chegou na igreja, para cumprir lá a pena dele lá, e ele chegou e encontrou um cara arrumando o ar-condicionado da igreja, uma coisa assim, mexendo lá, ferramenta. Show, caboclo, você sabe falar onde é que é o gabinete do pastor aqui? Eu falei, sei. Afinal, meu nome é Alan, pastor Alan. Falei, mas por que você está consertando o negócio? Eu falei, porque está quebrado. Mas não tem funcionário, eu não vou pagar $30 a hora para fazer uma coisa que eu posso fazer, não. Eu estou aqui contribuindo com a casa de Deus. E era uma igreja enorme. Está lá o pastor metendo a mão no negócio. Porque ele compreendia o valor de servir. Ele não se colocava acima das pessoas. E essa semana, eu voltei a nadar. Eu estava meio relapso nesse negócio de nadar. Eu não consigo fazer outra atividade física. E eu estava lá nadando. Então, fiz um aquecimento. Vai, volta, vai, volta. Só que já estava quase morrendo, eu fui lá e peguei um pé de pato. Peguei os pezinhos de pato. Aí, pá, você vai igual um peixe, né? Rende o triplo. E aí eu acabei a sessão, estava lá sentado, recuperando. Eu pensei, gente, é um exemplo meio bobo, mas eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui agora. A minha técnica de natação é como se fosse o Espírito dentro de mim. Eu posso estar gordo, eu posso estar fora de forma, mas o que eu sei sobre natação é perigoso eu pegar um cara mais leve, mais novo que eu e bater ele. Porque eu conheço como fazer a braçada certinha, eu conheço como fazer a pernada certinha, que às vezes o cara pode ser novo, sem experiência, eu vou ganhar dele pela minha experiência. Existe algo dentro de mim que ninguém vai tirar, que é o que eu aprendi. Posso ficar 1000 anos sem nadar, eu sei fazer certinho. Mas chegou uma hora que eu vi que a minha capacidade era limitada, então veio o pé de pato. E eu conseguia ir e voltar mais rápido. Mas porque eu era melhor? Não.
porque havia algo me capacitando a fazer aquilo. É a unção de Deus sobre a sua vida. Ela te leva a fazer coisas que na sua capacidade normal você não tem coragem. Eu sou uma pessoa introvertida, e não sou mentiroso, eu sou tímido. Mas quando eu vou falar da palavra de Deus, eu me sinto à vontade. Mas não é porque baixou um negócio em mim, não, mas porque Deus vence a minha timidez para que eu possa falar olhando para vocês. Eu gosto de falar olhando para o extintor, olhando para um negócio, que eu fico mais à vontade. Mas o Espírito de Deus consegue superar essa dificuldade em mim. E é isso que o Espírito de Deus pode fazer por você. Quando a gente canta Leva-me Além, fala, Deus, eu sei que eu quero e eu sei que eu posso fazer mais do que eu faço hoje. Não sei como, mas que o Senhor me ajude. E quando você se dispõe a fazer algo por Deus, quando você diz, eis-me aqui, Ele te faz caminhar de uma forma que você nunca imaginou na sua vida. E se você observar, esse encher do Espírito Santo em Lucas 4, veio quando? Com a tentação de Jesus no deserto. O Pentecostes, lá em Atos 2, veio quando? Quando eles estavam escondidos no cenáculo, orando. E se observar, cada vez que Deus chama alguém para fazer algo importante, aquilo foi conquistado em primeiro lugar, no lugar secreto. Aquilo foi conquistado em primeiro lugar, fora dos holofotes. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, vai ser conquistado no seu momento de intimidade com Deus. Amém? Aquilo que Deus vai fazer, vai ser um transbordar daquilo que está dentro de você. Então você vai fazer com naturalidade, porque é algo que você não está fazendo porque aprendeu, algo que você está fazendo porque você está vivendo, vivenciando aquilo na sua própria vida. E é desse lugar secreto que Jesus saiu. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se preparou 30 anos para o ministério de 3. Eu vou fingir que sou melhor que ele? Eu vou achar que eu preciso de menos preparação do que ele? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, veio me ensinar que eu tenho que fazer um treinamento de 30 anos para servir 3. Eu me recordo de ter um pastor renomado, ele fala, você tem que gastar 30 minutos no mínimo para preparar 5 minutos de pregação. Por quê? Você estuda, você se debruça, você mergulha em Deus, você ora, você busca a novidade dele, você busca informação, vai no dicionário grego, hebraico, não sei das quantas, e você se dedica àquilo ali, e tem hora que parece que o céu está fechado, e não sai a revelação, e você ora mais, e aí no lugar secreto, Deus abre o coração dele para você. Mas você tem que se colocar nesse lugar secreto. Você tem que se colocar nesse lugar onde só Deus e você estão. E esse lugar secreto pode ser aqui, porque esse lugar mais secreto que tem aqui, ó, a sua luta começa aqui, e a sua vitória começa aqui também. E se você começa a declarar aqui, que a sua vitória está chegando, ela desce para aqui. E se você aqui declarar em que sua vitória está chegando, ela sai daqui. Estão entendendo? E o Espírito de Deus te usa para conquistar, para liberar com autoridade e falar, vai dar certo, vamos conseguir, vai dar certo. Não porque eu acho que eu consigo, mas porque eu tenho um Deus que anda comigo. E esse Espírito que está dentro de você começa a aflorar em palavras positivas, em palavras de vitória, em situações que muitas vezes já fugiram do seu controle humano, mas que nunca fugiram do controle de Deus. Quando você olha aquela história de Jesus no barco dormindo, e a onda jogando para cá, Jesus não estava sendo relapso, ele estava mostrando a atitude que nós temos que ter, quando nós conhecemos de onde vem a provisão. Amém? E Jesus então, ele fala que o Espírito Santo o ungiu para fazer 5 coisas importantes. Pregar as boas novas aos pobres. A palavra evangelho significa boa notícia. Ela não é um livro, o evangelho, a Bíblia, não é um livro que vem falar sobre o que é etiqueta cristã, se eu posso, se eu não posso levantar a mão, se eu posso, se eu não posso bater palma, se eu contribuo com 5, 10, 30%. A Bíblia não veio falar disso. A Bíblia veio te dar uma boa notícia. A boa notícia é que, apesar de vivermos na limitação dos nossos pecados, existe um Deus que olha por mim e por você, que quer um relacionamento pessoal com Ele. O resto é tudo acréscimo. Quais são os 2 mandamentos principais? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, tudo flui do amor. Tudo flui dessa boa notícia de que o amor dele supera tudo, o amor dele transforma tudo.
E essa notícia ela só vai funcionar para um tipo de pessoa: o pobre. Mas quem que é esse pobre que a Bíblia diz? Mateus 5,3 fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só é herdeiro do reino dos céus aquele que reconhece que é espiritualmente pobre. O passo número 1 para algo mudar na sua vida é o reconhecimento da pobreza do nosso coração, da nossa incapacidade perante o Senhor. Eu não sei se eu já comentei disso aqui já, mas uma coisa que eu trabalho com música na igreja há muito tempo, uma coisa que a gente sempre fazia, e isso nos levou a um caminho de excelência, que era escutar música boa. Você acha que está tocando seu violãozinho lá, e você bota o cara lá que toca a música, e Jesus, eu tenho que caminhar demais. Porque enquanto você ficar só na sua própria referência, você acha que está abafando. Aí você põe um cara que está lá em cima, gente, eu tenho que olhar para esse cara. Mas enquanto eu estiver achando que eu sou o rei da cocada, eu não vou progredir isso. Tadinho, esses reis da cocada, eu tenho que fazer um dicionário de coisas para os brasileiros canadenses entender. E os meninos com menos de 30 anos de idade entender os reis da cocada preta, e bonitão da balachita e tudo mais. Há quantos anos, já vou falar em anos, você sente que Deus não fala com você? Quando foi o seu último devocional de sentar, fechar-se no seu quarto, só você e Deus, e falar com Ele? Ah, mas eu não tenho espaço, não tenho privacidade da minha casa. Tá bom, você sentou no trem e fechou seu olho ali, e aquele negócio fechou, está só você e Deus. Quando foi sua última lágrima derramada na presença do Senhor? Quando que nós tivemos realmente um momento com Deus ali, e não somente lágrimas de tristeza pela nossa própria circunstância, mas de falar: Deus, quão vazio eu me sinto, quão vazio eu estou, quão sem direção eu estou, mas eu não quero ficar assim. Eu quero o Senhor na minha vida guiando os meus passos, firmando o meu caminho no Senhor, porque Ele nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele nos conduz àqueles que sentem que são espiritualmente pobres, pois essas pessoas estão abertas para o Evangelho, essas pessoas estão abertas a ouvir a palavra de Deus. Mas aquele que acha que está bem, ele se bloqueia, ele se impede de receber algo de Deus. Enquanto eu reconhecer diante de Deus que eu sou espiritualmente pobre, Ele virá para me encher. Amém? E Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Quem é preso? Alguém que foi preso por outra pessoa. Veio alguém e colocou essa pessoa na jaulinha. Não nos devemos julgar superiores às outras pessoas, mas devemos reconhecer quais são os relacionamentos tóxicos que temos mantido nas nossas vidas. Quais são os tipos de amizades, relacionamentos comerciais, profissionais, que têm sido algo que tem entristecido o coração de Deus e nos levado a um nível emocional e espiritual cada vez mais baixo. Nesse mesmo filme que eu assisti ontem, isso aqui já estava pronto, mas eu me lembrei disso aqui agora. Esse rapaz que estava lá, se vindo uma penitência, uma pena judicial, trabalhando naquela igreja, ele teve a oportunidade de voltar a trabalhar como ator em Hollywood. E colocaram ele num cenário, e falou: poxa, mas eu sou um ator falido, me envolvi com droga, bebida. Falei: é isso que eu quero você caído. É o você caído que vai ser bom para o nosso seriado aqui. Aí botou ele num bar, a cena era num bar, e tinha lá um uísque. Ele falou: cara, eu não posso beber. Ele falou: mas qual que é a sua? Você sempre viveu assim. E ele se sentiu mal daquilo, ele largou o set e foi embora. Porque ele sentia que aquilo ia fazer ele regredir naquilo que ele estava conquistando, não somente de se envolver numa determinada igreja. Ele sentia paz consigo mesmo, ele restabeleceu o contato com o pai dele, ele se tornou uma pessoa admirável para outros, começou a ensinar pessoas, estando no caminho de Deus. Ele falava: isso aqui para mim vale muito, a paz que eu tenho no meu coração vale muito, e eu não vou abrir mão dela para que alguém me aprisione com amizades inadequadas, me aprisione com costumes inadequados. Eu não vou deixar, eu não vou me sentir melhor que certas pessoas, mas eu tenho que saber o quanto que eu deixo certas pessoas coordenar a minha vida, guiar os meus passos, direcionar as minhas ações. Muitas vezes nós não damos bola
para aquilo que Deus tem para nós, porque nós não estamos enxergando isso que nós estamos falando. E tem um provérbio bacana que está lá em Provérbios 29, 13, que fala: o pobre e o opressor têm algo em comum, o Senhor dá vistas a ambos. Qual que é o próximo ponto aqui? E ele me enviou para dar proclamação de liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Uma vez que ele me livrou daquilo que é tóxico, daquilo que contamina, aquela erva daninha de relacionamentos, pessoas, costumes, práticas que tem minado o meu relacionamento com ele, ele me leva a enxergar as coisas como ele vê. Números 13 fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Observa que eu tenho dois grupos de pessoas trazendo relatórios diferentes sobre a mesma coisa. Um chegou: subamos, toma posse da terra, é certo que venceremos. Aí chegou outro: a terra devora tudo, e nós somos gafanhotos, e perante eles também. Ou seja, eles tinham uma visão distorcida, uma autoestima diminuída sobre si mesmos, e já faziam a imaginação de que o outro achava ele também assim. Quantas vezes danificamos nosso relacionamento com outras pessoas porque achamos que ela acha alguma coisa de mim? Não levanta a mão. Quantas vezes danificamos nosso relacionamento com o outro porque achamos que ela acha alguma coisa de mim? Meu pastor contava uma história, vou ver se eu lembro ela toda. É o caso do rico e o macaco do carro. Vamos lá. Um homem muito rico, dirigindo seu carro esportivo, está lá numa estrada. Em hora, pá, estourou o pneu. Estourou o pneu e falou: gente, eu não sei trocar pneu. Aqui não tem sinal de celular, estou numa estrada erma, e eu preciso trocar esse negócio. Vou tentar sozinho. Abriu o capô, não tinha macaco. E agora? Está escurecendo. E eu, um cara rico, da posse que eu tenho um seguro alto, Premium Plus, não consigo acionar o negócio. Aí ele olhou assim e viu uma luzinha, uma casinha longe, uma casinha pequena, de pau a pique. Depois eu traduzo pau a pique para vocês. De barro com madeira. E ele foi, andando. Eu sou um homem rico, eu sou um homem de posse, meu celular não pega aqui, eu tenho um carro zero, eu não consigo trocar o negócio, mas eu vou ter que me sujeitar nessa casa de barro, conversar com esse homem rude, grosseiro, que não deve ter nenhum dinheiro, não tem nada, não tem uma formação. E o homem foi xingando na estrada e bateu na porta do moço. Pois não, boa noite. Olha, o negócio é o seguinte: você pega esse macaco, faz o que quiser com esse macaco, eu não preciso do seu macaco, eu sou um homem, posso, eu tenho dinheiro e vou-me embora. Ele estava brigando com ele mesmo o tempo todo, e o moço abriu a porta e ficou sem entender. Você quer o macaco ou não quer? Então é isso, a visão daquele homem estava tão distorcida que ele começou a pensar que aquela pessoa podia diminuir ele de alguma forma, menosprezar de alguma forma, mas ele nem conhecia aquela pessoa. E embora essa história seja fictícia, muitas vezes nós nos deixamos cegar e imaginamos que alguém está imaginando algo sobre você, e muitas vezes está só dentro da sua cabeça. Mas Deus, ele veio aqui para restaurar a sua visão, para que você enxergue não somente o mundo, mas enxergue as coisas e pessoas como Ele vê. Amém? E aqui tem uma parte que parece que é repetida. Ele acabou de falar: dar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Mas não falou que ia libertar os presos? Para que vai libertar os oprimidos? Não é a mesma coisa? Sou um povo oprimido, eu estou preso. A opressão é algo interno. A prisão é algo que alguém faz com você. Alguém te pega e te põe naquela situação. A opressão não. A opressão é aquilo que a pessoa que está presa dentro de si mesma. E eu pesquisei essa palavra no grego.
ela é a mesma palavra utilizada para hematoma. Opressão e hematoma têm a mesma raiz. Aquele ferimento, aí eu fui no dicionário da medicina. O hematoma é o ferimento que machuca por dentro sem estragar a pele. Não sei se vocês tiveram acesso a esse tipo de informação, mas a pessoa, às vezes, quando está num grau de depressão extremo, ela começa a ter manchas na pele, hematomas na pele, ela somatiza aquilo que está acontecendo no seu sentimento, espalha para o corpo. Muita gente tem problemas de pedra renal, cálculo renal, sabe por quê? Depressão, opressão, baixa autoestima. A suprarrenal trabalha tão forte que ela comprime o rim e diminui a capacidade de filtração. Eu conheço pessoas assim. Pessoa saudável, de rotina saudável, mas que tem extremo problema de cálculo renal por questão emocional. Porque dentro dessa pessoa existe angústia, existe ansiedade, existe algo que está nela. Não é o mundo mais apertando ela, é ela se apertando, é ela se pressionando para ser uma pessoa aceita, para ser uma pessoa querida, para ser uma pessoa capaz, duvidando da sua própria capacidade. E a maior opressão é quando deixamos o inimigo aguçar o nosso sentimento de culpa e sentimos que não somos dignos de ser perdoados por Deus e não perdoamos nem a nós mesmos. Eu tenho uma certeza nesse mundo, que eu sou imperfeito. Outra certeza, que Deus é perfeito. Uma terceira certeza, que Deus me ama, sendo imperfeito. E está disponível, disposto a trabalhar, a me aceitar da forma que eu sou. E a partir do ponto que Ele me aceita, trabalhar minhas imperfeições. Mas muitas vezes o sentimento de culpa nos fala, o que eu pisei na bola foi demais. Eu acho que eu não sou digno de ser perdoado. Eu acho que eu não sou digno de uma nova chance. E eu me lembro aquele filho pródigo, que longe do seu pai, comendo lá a comida dos porcos, ele falou, eu vou falar com meu pai, pai, não sou digno de ser chamado seu filho, mas se você me der um emprego, eu trabalho de funcionário e tudo mais. Elaborou um discurso, e quando ele vai para seu pai, e ele começa, pai, eu não sou digno. Antes de ele acabar de falar digno, o pai o abraçou, o beijou, colocou um anel em seu dedo, uma sandália em seus pés. É assim que Deus te trata. Muito antes de você conseguir falar o seu discurso elaborado, Ele te abraça e fala, meu filho, vem cá, me abraça primeiro, a gente conversa depois. Gente, prepara uma estrutura aqui que eu vou cuidar do meu filho. É assim que Deus te vê. Não deixe sentimento de culpa tomar a sua vida, não deixe sentimento de baixa autoestima tomar posse daquilo que você enxerga sobre si mesmo. Você tem valor, o Espírito Santo habita dentro de você, mas você precisa reconhecer isso primeiro, porque isso é uma morte silenciosa. A luta mais difícil do ser humano é a luta silenciosa dentro do seu próprio coração, que muitas vezes é assim, ai, hoje estou tão cansado, não vou na igreja não. Ai, eu estou tão desanimado, não vou orar hoje não. Não é desânimo, não é cansaço, é a opressão. É o seu sentimento sendo drenado, é o seu espírito sendo drenado e te impedindo de ser tudo aquilo que Deus quer para você. Eu me recordo uma vez, eu estava finalizando o curso técnico e minha mãe, eu falei, mas hoje eu não vou no culto não, estou cansado. Me dava um sono, mas era um sono demoníaco mesmo, a palavra é essa. Um sono terrível. Cara, dava meia hora que o culto começou, eu acordava, vamos jogar um videogame, fazer um negócio. Aí ficava, nossa, não fui no culto. Aí de 4 semanas eu fiz isso. Aí minha mãe, que tem um temperamento bom igual o meu, você vai. Ela falou, você vai, eu sarou o sono. Gente, cheguei na igreja, foi uma bênção o culto. Na hora que eu pisei na igreja, meu sono passou. Mas aquilo era uma opressão do diabo, tentando desviar minha cabeça, que eu estou estudando demais, estou trabalhando demais, estou fazendo estágio demais, não vou dar conta, chegar no culto eu vou dormir, que nada. Cheguei no culto, acesão, participei do louvor, da palavra, foi uma bênção, e nunca mais dessa bobeira. Estou desanimado, estou cansado, estou isso, estou aquilo. Gente, tem ocasiões que você vai estar passando mal, vai estar doente, está compreendendo? Sim, mas aprenda a reconhecer e discernir no Espírito. É algo realmente justo, é algo realmente válido, ou é algo tentando te desviar essa atenção para aquilo que você tem que conquistar em Deus, para aquilo que você tem que fazer em Deus.
Salmo 32 fala: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessarei que tu perdoaste? Como que funciona isso? Deus já te perdoou antes de você abrir a sua boca, mas Ele quer ouvir de você, para que você se perdoe em primeiro lugar. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não te chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Selá é uma palavra que não tem a tradução exata do hebraico, mas os salmos são feitos para serem cantados. E o selá é a hora da pausa. Então é a hora que a gente precisa de uma pausa. Deus quer ser a sua pausa, o descanso no seu coração. Então nós temos que parar para refletir. Esse selá é: pare e reflita, pare e contemple. Deus criou todo mundo e Ele parou, contemplou, viu que era bom. Quando que a gente... Sabe como é que eu vejo que minha vida não está legal? Eu falo, gente, que look está agora? Tem vezes que a gente não sabe nem que look está, a gente não olha nem para o céu, a gente não contempla as coisas. Você fala: nossa, fulano, meu filho está grande, né? Quer dizer, não é que seu filho está grande não, é que você está viajando aí uns meses aí de desatenção, e de repente você atinou para olhar para ele. Nós temos que parar e contemplar. Eu gosto de sentar, eu vou olhar meus filhos vendo a televisão, eu passo no quarto deles de manhã, olho para eles assim, em vez de dormindo, minha esposa, eu contemplo eles e agradeço a Deus todo dia pela família que Ele me deu. Quando abrimos nosso coração a Deus, Ele abre o dele para nós. E por último, para proclamar o ano da graça do Senhor. Romanos 5,20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Proclamar é algo que é feito por quem se sente livre e convicto do que está fazendo. Proclamar é abrir o gogó e falar. Mas olha os 4 primeiros itens. Ele me ungiu para falar boas notícias, para libertar os presos, para abrir a vista aos cegos, libertar os cativos. Quando Deus abre a minha visão, tira do meu cativeiro, me cerca, tira de mim todos os relacionamentos nocivos, danosos, me faz entender a Bíblia como um livro de boas notícias, não como um livro de pedrada, não como um livro de condenação, mas um livro que traz vida e paz. Quando essas 4 coisas acontecem na minha vida, eu sou capaz de falar que isso tudo só acontece quando eu reconheço a graça de Deus na minha vida. E a graça de Deus é ministrada sobre o seu coração, e a graça que eu passei a viver, eu consigo falar dela, porque eu estou vivendo esta graça. E quando eu proclamo o ano da graça de Deus, eu estou falando assim: Deus tem graça para você, não é só agora não. A graça de Deus, porque Jesus não entrou nesse texto todo, mas ele falou, o texto fala assim: proclamar o ano da graça e o dia da vingança do nosso Deus. Ele fez uma distinção entre a graça, algo muito mais duradouro, muito mais abundante. Deus tem muito mais objetivo em exercer graça do que exercer a vingança dele. Amém? Que nós possamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de orar com você. Curva sua cabeça. Senhor Jesus, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, crendo no Teu Santo Espírito, Deus. Aquele Espírito que conduziu Jesus ao deserto, Deus. Aquele Espírito, meu Deus, que o ungiu para levar boas notícias, Deus. Que esse mesmo Espírito Santo entre nos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que esse mesmo Espírito Santo se manifeste em nós nesta noite, Deus. Pedimos, ó Pai, que não sejam somente palavras lidas, ó Pai, entendidas pela nossa mente, mas pedimos ao Senhor que sejam palavras compreendidas dentro do nosso espírito e tragam vida, Senhor. Tragam vida e abundância, Deus. Eu ministro sobre cada família, sobre cada pai, mãe, esposo, esposa, sobre cada filho e filha, Deus, a graça do Senhor nessa hora, Pai, para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos encher, ó Pai, para que possamos ser não somente conhecedores, ó Pai, não somente promulgadores do Evangelho que está escrito, mas através do Espírito Santo esse Evangelho venha se tornar em vida nos nossos corações, que esse Evangelho venha produzir tudo aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai,
Que o Senhor nos leve a ter um relacionamento mais profundo contigo, ó Pai. Que onde nós possamos, ó Pai, nos fechar, ó Pai, ter um momento a sós com o Senhor, ó Pai, que nós possamos ler a Bíblia à luz do Teu ensinamento, Pai, e entender o quanto o Senhor nos ama, Pai, entender o quanto o Senhor nos ama, Deus, entender, ó Pai, quão grande é o projeto do Senhor por nós, ó Pai. Nós te agradecemos, doce Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar, ó Pai. Nós agradecemos porque podemos saber e sentir que o Senhor está aqui, mesmo que os nossos olhos limitados não possam Te ver, meu Deus. Nós cremos no nosso Espírito que o Senhor está aqui. Fica à vontade, Espírito Santo, e peço que o Senhor, a começar agora, a começar em nós, inicie a obra do Senhor, ó Pai, e que essa semana seja uma semana, Pai, de encontros com o Senhor, que a semana seja uma semana, Pai, de manifestações do Senhor nas nossas vidas, e que possamos olhar em cada detalhe da nossa rotina a presença do Senhor, possamos observar em cada detalhe da nossa rotina essa semana, que algo diferente vai acontecer. Eu ministro sobre a sua vida novidade do Senhor, eu ministro sobre a sua vida cura emocional, cura espiritual, cura física, eu ministro sobre a sua vida, e declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor. Eu declaro, Pai, uma semana de milagres e muito mais que manifestações físicas, Pai. Uma semana em que cada um aqui vai sentir a certeza no seu coração de que o Senhor está com ele, está com ela, Pai. Uma semana em que diremos, essa semana foi diferente, porque Deus fez minha semana diferente. Vamos olhar a segunda-feira, não com a cara de segunda-feira que todo mundo olha, Pai, mas olhar a segunda-feira como hoje é o dia da minha vitória. Hoje começa uma semana abençoada na minha vida, de trabalho, de estudo, de realizações, e o Senhor vai abençoar essa semana. Não porque as circunstâncias ao meu redor estão bem, mas porque a presença do Senhor transforma tudo. É o que pedimos crendo em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro. Pastor Alé. Para o ímpar. Então vamos encerrar. Fique de pé no seu lugar. Quer dizer, você queria falar alguma coisa? Eu queria só dar um aviso para a igreja, né? A gente ver quão importante é a gente estar na presença de Deus e buscar cantar e entoar louvores para Ele. E a gente está com a ideia de criar uma playlist no Spotify. Quem conhece o Spotify aqui? E o Spotify, ele vai permitir que a gente possa estar inserindo as músicas, as canções que a gente vai estar louvando aqui, que a gente vai estar compartilhando com a igreja. Então, aguardem que a gente vai estar mandando o link para que vocês possam ter acesso a isso. Amém? Amém. Já foram dados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz.